A gente vai para nossa sexta final de Copa nesse século, certo? A gente tem algumas finais muito interessantes, como a que o Brasil venceu da Alemanha de 2-0, lá em 2002, foi a final do Penta. Teve Itália e França, que era uma Copa, assim, uma final de respeito. Espanha contra a Holanda, Alemanha contra a Argentina e depois França contra a Croácia. Então, quando a gente vai ter agora Argentina contra a França, o Yuri acredita que possivelmente essa seja a maior final do século, né? A final do o maior embate desde da virada do século aí. Então eu queria saber, Yuri, o que tu acha, por que tu levantou essa teoria e quais são os teus argumentos para defendê-la? Não, calma lá, calma lá. Eu disse que vale o debate. Eu ainda não defini exatamente se eu acho que é a final. Eu acho que tem grandes finais esse século. Brasil e Alemanha, final gigantesca, né? Tô falando de relevância, assim, das seleções e dos jogadores em campo, porque eu acho que Entendi. isso também é muito importante para uma final. Então, assim, Brasil e Alemanha era uma final gigantesca, só que o que, na minha opinião, diminui um pouco aquela final, não tô dizendo que não foi uma final gigantesca, mas quando a gente compara com as outras, eu acho que no lado da Alemanha não tinha tantos grandes jogadores assim. Então, por exemplo, você tinha um Klose que ainda era muito jovem, você tinha. Tanto que o melhor jogador da Alemanha eleito foi o Oliver Kahn, que era o goleiro, entendeu? Então, quando você começa a olhar aquela Alemanha peça por peça, eu acho que era uma Alemanha muito menos estrelada quanto a de 2014. Eu acho que a Alemanha de 2014 tem muito mais jogadores grandes na história do futebol do que aquela de 2002. Já do lado do Brasil, aí esquece. Do lado do Brasil, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, era uma constelação. Em 2006, sim, cara, 2006. Eu acho que 2006 talvez fosse, de todas essas finais desse século, acho que a final de 2006 era a final com mais jogadores de peso, né? Tanto do lado da Itália quanto do lado da França. Era muito cara grande, cara. Era muito jogador histórico, era muito jogador top, especialmente porque, por exemplo, a Itália estava na final da Copa do Mundo e essa era uma época que a Itália tinha a liga mais forte do mundo, né? A Série A naquela época era um negócio absurdo, era jogador bom pra tudo quanto é lado. Os times eram super fortes, eram super estrelados, era cada uma constelação diferente. E no lado da França você tinha Zidane, você tinha Thierry Henry, você tinha o Ribéry, ainda jovem, é verdade, mas também tinha muitos jogadores excelentes. A final de 2010 já é uma final muito mais, como é que eu posso dizer, mais leve em termos de camisa, porque você tinha Espanha e Holanda, que são duas nações muito relevantes no futebol, mas o fato é que era uma final que não tinha uma única estrelinha, né? Nem a Holanda tinha título e nem a Espanha ainda tinha título nessa final, né? Eram duas E, seleções que nunca tinham sido campeões. e do lado da Espanha, ainda, assim, ela se tornou uma seleção maior depois justamente desse período de 2008 a 2012, né? Antes disso, ela era uma seleção, assim, marromeno, né? Era uma seleção que nunca tinha ganhado nada e tal. Exatamente, por isso que, assim, além de não ter sido um jogo lá, essas coisas, né? Aquela final de 2010 foi uma final muito amarrada. Ainda tem essa questão, apesar de ter grandes jogadores de ambos os lados também, como Robben, como Snyder, Iniesta, Xavi, Busquets, Davi Villa, etc. A de 2014, eu acho que essa também é uma final gigantesca, uma final que acontece no Maracanã, que é um dos grandes palcos da história do futebol, com Messi, com Higuaín, o homem, Eu não tava esperando, Zabaleta. cara. Tu tava falando um monte de nome de jogador bom aí. Meteu em Goiânia, eu tava esperando por essa, cara. Tinha o Zabaleta. Não, pera, o time da Então, Argentina era no, fraquíssimo, pô. Que isso? Em termos de no, nomes, no, no assim. lado. No lado da Alemanha era um pouquinho melhor. Tinha o Khedira, o Toni Kroos, tinha o Klose não era titular, né? Eu acho que não foi titular naquela final, Na final foi, não minha faltou. memória não tá exatamente boa, foi. Uhum. Tinha o Ozil, baita jogador naquela época, né? Depois não acabou não conseguindo se manter. E 2018 é a final do que tem um lado muito mais forte do que o outro, né? Que é a França e Croácia. Porque assim, tá bom, a Croácia realmente tinha grandes jogadores, mas quando se compara com a seleção da França, a diferença era muito grande, tanto que a França atropela. Eu acho que de todas essas finais desse século, França e Croácia pra mim foi a mais broxante. Porque, cara, final, tudo bem que é legal, pô, um jogo com 6 gols, é gol pra tudo quanto é lado. Final, eu espero ver um jogo mais disputado. E a verdade é que todo mundo aqui sabe que no momento em que a França abriu o placar com gol contra do Mandzukic, acabou a final, pô. Acabou a final. Essa aqui é a verdade, é igual hoje.
Hoje, quando saiu o gol do Theo Hernandes, eu fui olhar o Twitter, tava todo mundo lá. França e Argentina na final da Copa. Porra, a França passou. Nossa, e agora pra quem é que eu vou torcer? França e Argentina. Todo mundo já sabia que Marrocos não ia conseguir buscar. Era a mesma coisa de 2018. O gol da França sai, sei lá, com 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim, e todo mundo já sabia. Acabou a final, pô. A França é campeão. E foi o que se desenrolou, né? O jogo chegou a ficar 4-1. Acabou 4-2 porque o Lloris entregou um gol pro Mandzukic lá, porque tava com pena do coitado. Senão, teria sido uma goleada. Algo que, assim, pô, goleado na final de Copa já mostra que o negócio tava, né? Tava desequilibrado. Chega, então, em 2022, França e Argentina, que é uma final, cara, que ela tem muitos elementos históricos. Porque quando você olha pro lado da Argentina, por exemplo, eu acho que muitos deles estão atrelados ao Messi, mas também a Argentina, né, pô? A seleção que foi vice-campeã em 2014, a seleção que acabou de finalmente voltar a ser campeã depois de 3 décadas de seca, né? Ganhou a Copa América em 2021. É uma seleção que pode se tornar tri, né? Pode tirar o tri as duas vão brigar pelo tri, pra falar a verdade, né? As duas são bicampeãs. Se ganha, cara, o Messi, ele completa o futebol, né? Porque a gente sabe que a única coisa que falta pro Messi é a Copa do Mundo. Então mudaria a história do Messi, mudaria o patamar do Messi, alçaria ele a discussões ainda maiores, né? Porque hoje em dia muita gente coloca esse asterisco na carreira do Messi quanto à Copa do Mundo. E também é uma final que, por exemplo, a gente pode ter, pela primeira vez, um jogador sendo artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa, algo que nunca aconteceu. E a gente pode ter isso em duas vertentes, né? Pode, por exemplo, ser com o Mbappé, pode ser com o Messi. A gente pode ter o primeiro capitão a erguer a Taça do Mundo 2 vezes, que é o Lloris. O Lloris, tá? Goleiro do Tottenham Hotspur. Pode ser o primeiro capitão na história. Então, assim, cara, são muitos fatores para se considerar. Já dando uma resposta, né? Agora que eu já contextualizei a porra toda, eu acho que essa final tem tudo para ser a maior final do século. Eu não posso cravar aqui, porque vai que o jogo é 0-0, é uma merda. O Messi estoura o músculo da coxa com 7 minutos. O Mbappé bate cabeça e vai pro hospital com 12 minutos. O Griezmann espanca o juiz e é preso, sei lá. Começa a acontecer um monte de coisa esquisita, a final é horrorosa. Mas eu acho que essa final tem elementos pra ser a maior do século, com toda certeza. Ainda tem a questão do Messi de um lado e do Mbappé do outro, que hoje o Mbappé tem um tamanho, mas é um jogador que tem tudo pra daqui 10 anos a gente olhar, ele tem um tamanho estratosférico, assim. Ele tem tudo pra bater recordes incríveis em Copa do Mundo, né, de ser o maior artilheiro da história das Copas. Se ele ganha agora, o cara seria bicampeão de Copa do Mundo com 23 anos. A chance desse cara ganhar mais uma e bater o recorde e colar no Pelé, né? Porque o Pelé tem 3, né? Imagina só. É um negócio grandioso, as coisas que o Mbappé pode alcançar na carreira dele ainda. E a gente sempre fala pode, porque nada no futebol é garantido, né? Mas é poucos jogadores que chegam a ter um pode na sua vida. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o Mbappé pode, ele pode alcançar coisas inacreditáveis, assim. Então, hoje ele tem um patamar, mas talvez, digamos que ele vai e ganha essa final hoje, domingo. Daqui uns 15 anos a gente olha pra trás e fala, caralho, o Mbappé fez uma final com o Messi. Né? Tipo, dois grandiosos, né? Então pode ser que ele seja um patamar bem diferente. Porque a gente ainda não sabe exatamente o tamanho disso, porque o Mbappé ainda é muito novo, ainda tá construindo a história dele. Mas daqui a 20 anos, quando tanto o Messi quanto o Mbappé vão estar aposentados, a gente pode olhar para 2002 e falar, caralho, meu irmão, a final da Copa do Mundo 2002, Messi e Mbappé, tu tá maluco. Especialmente, por exemplo, se acontece dos dois fizerem gol nessa final, aí, meu irmão, esquece, aí já era. Se torna definitivamente uma final colossal.